Então, para falar sobre esse vídeo, primeiro eu preciso explicar o que é o mercado financeiro. E é muito simples, porque é basicamente a seguinte coisa. O mercado financeiro, ele é base para a nossa economia crescer. Não à toa a gente aqui está falando de economia básica. E dentro desse mercado, a gente tem os poupadores e os tomadores. Lembra que a gente falou do ato de poupar? Então, os poupadores vão ser aquelas pessoas que guardam dinheiro. E os tomadores são as pessoas que pegam dinheiro emprestado. Seja para fazer as viagens ou gastar com coisas, etc. Seja também para poder fazer investimento. Não é à toa o que a gente faz aqui na M3. Existem as empresas que estão precisando de dinheiro para poderem crescer, os pequenos, médios empreendedores, etc. E existem aquelas pessoas que vão investir nessas empresas, que têm o dinheiro guardado, vão emprestar por uma taxa para que a empresa consiga investir, crescer e devolver esse empréstimo que foi pegado. E aí a gente tem esse primeiro ponto. Mas como que funciona as taxas de rendimento desses investimentos? Existe, por exemplo, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros. E básica porque ela funciona de base para vários investimentos, principalmente os títulos públicos. Mas aqui, como a gente vai falar de títulos privados, ou seja, das empresas, a gente tem como exemplo o CDI, que vai também se basear na taxa Selic. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. O que isso significa é um certificado de depósito entre os bancos. Ou seja, se você não sabe, fica aí a curiosidade, mas enquanto a gente vai dormir depois que os bancos fecham, os bancos emprestam dinheiro uns para os outros. E eles cobram por isso, lógico. E essa taxa eles definem como CDI. E aí o CDI vai funcionar como base para diversos títulos de renda fixa. Aí você deve se perguntar por que os bancos emprestam dinheiro um para o outro. Então, o que acontece? Obrigatoriamente, eles têm que ter um mínimo no caixa no final do dia. E pode acontecer de um dia, no banco X, os clientes terem mais tirado dinheiro do que colocado. E aí, como ficou essa falta de dinheiro, então ele precisou pegar dinheiro emprestado com outro banco que não precisa tanto desse dinheiro. Por isso existe essa taxa CDI para regular essa situação. Agora, voltando para a ideia da taxa Selic, lembrando que a taxa básica de juros então serve como base para vários investimentos, a gente tem a poupança, que rende da seguinte forma. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, então a poupança rende 0,5% ao mês. Se a Selic estiver abaixo desses 8,5%, então a poupança vai render 70% da Selic. E isso é importante para entender o poder da inflação em cima da poupança e em cima de outros investimentos. Vamos supor uma situação. Vamos considerar que em 2019 você tinha R$100 e, hipoteticamente, a inflação estaria a 50% do ano passado para cá. Isso significaria que para você ter os mesmos R$100 do ano passado, você precisaria de ter R$150. Por quê? É a inflação de 50% em cima dos R$100. Agora vamos imaginar que a taxa Selic rendeu abaixo da inflação, ou seja, que ela foi em torno de 20%. Isso significa, então, que se você colocasse em um investimento com a taxa Selic a 20%, do ano passado para cá, você ia ter R$120. Nesse exemplo, você teria o seu dinheiro que deveria ser 150 e ele que está em 120. Então você está perdendo R$30. Se a gente for pensar no caso de 2020, que a taxa Selic já está abaixo da inflação e que a poupança rende menos do que a Selic, então você está perdendo muito dinheiro colocando o seu dinheiro na poupança. Por isso a importância de buscar outros investimentos, principalmente investimentos que vão render acima da inflação. Porque render a inflação, ou seja, o IPCA, é o mínimo para que você fique no 0 a 0 com o seu eu do passado. Então é importante que você busque rendimentos superiores para que você possa conseguir mais dinheiro durante menos tempo. Outro exemplo, um exemplo que dói no bolso, inclusive, é pensar a seguinte coisa. Vamos supor que você trabalha numa empresa que fez um reajuste do salário de 3%. Você ficou mal feliz porque, poxa, agora os seus empregadores estão pagando mais para você. Afinal, eles estão te dando 3% a mais. Só que o que acontece? A inflação, hipoteticamente, ela está em 5%. Então, o que acontece? Você não está ganhando dinheiro. Inclusive, ao contrário. Seus empregadores, ao invés de deixar pelo menos no 0 a 0, eles estão te dando menos dinheiro do que eles deviam. Então, mais uma vez, a importância de você tomar cuidado e acompanhar esse IPCA para que você não perca dinheiro. Então, busque os investimentos da M3, porque eles com certeza vão buscar estar acima da inflação. A M3, além de te oferecer investimentos acima da inflação, ainda cuida da sua educação financeira. Então não deixe de curtir esse vídeo para que a gente saiba que você está gostando.
Deixe suas dúvidas no comentário e acompanhe as nossas redes sociais.